Google, o gigante adormecido. Será que vem uma reviravolta no mercado da inteligência artificial? É o que a gente vai descobrir. Fala, Render People! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto, que balançou o mercado de inteligência artificial na última semana. E se você não tá ligado, não tem problema. Eu vou te contar aqui, ó. Na última semana rolou o Google I/O 2025, uma conferência em que o Google anunciou várias novidades de inteligência artificial que eles estão desenvolvendo. Dentre elas está o Veo3 e o Flow, tá? Que prometem revolucionar a geração de vídeos e de imagens também utilizando inteligência artificial. E para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, a gente vai analisar e reagir a essas novidades. Será que já está disponível para a gente usar? Quem vai te mostrar tudo isso, tintim por tintim, é o Rui, o nosso especialista em IA aqui do Office 3D Academy. Tudo isso depois da vinheta. Fala, Render People! Rui aqui, e como o Ander acabou de dizer, essa última semana rolou o Google I/O 2025 e esse é provavelmente o maior Google I/O da história. Foi um evento realmente fenomenal, de larguíssima escala, e o Google veio com os dois pés na porta com os lançamentos sobre inteligência artificial. Teve muita coisa, foram mais de 3 horas de evento e lógico, a gente só vai separar a nata da nata aqui para você. Muitas coisas interessantes foram lançadas, por exemplo, o Google lançou o Gemini 2.5 Pro, que é a principal inteligência artificial de texto do Google, né? Uma LLM, assim como o ChatGPT, principal concorrente aí do ChatGPT, né? Eles mostraram todos os testes, como o Gemini, ele superou toda a concorrência, como ele é a melhor IA do mercado, é claro, né? O Google demonstrando o poder do produto que eles estão lançando. Lançaram atualizações para os produtos do Google, né? Para todos os produtos, vamos dizer assim, para o Google Chrome, né, usando inteligência artificial nas pesquisas, agentes de IA integrados aos produtos da Google, até para o Google Meet, que é o aplicativo de videoconferência do Google, eles lançaram um recurso de tradução simultânea, sim, em tempo real, ao vivo, enquanto você está na videochamada, ele vai usando IA para traduzir a sua voz ali, para traduzir o que você está falando para o outro idioma, né? Também lançaram uma atualização importantíssima para nós, aqui nós que nos interessamos por criação visual. Eles lançaram uma atualização para o Imagen, que é o gerador de imagens, né, de inteligência artificial da própria Google, que é o Imagen 4 agora, né? É um gerador de imagens poderosíssimo. Mas um dos principais lançamentos, como o Ander disse na intro, né? O que mais interessa pra gente é o Veo3, que é esse carinha que tá aparecendo na minha tela agora. Esse é um novo modelo de geração de vídeos extremamente promissor. Juntamente com o Flow, ele já tá aparecendo aqui, né? Try in Flow, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, que é uma plataforma completa para criação de conteúdo cinematográfico, ou seja, para criação de conteúdo visual usando inteligência artificial. Então dá para ver já logo de cara aqui na página inicial que o Veo3, ele tá disponível no Gemini, ou seja, direto dentro do chat de texto lá do Gemini e também dentro dessa nova plataforma que é o Flow. E o Veo3, galera, já dá pra gente ver aqui nos vídeos de demonstração da página inicial, né? Isso tá absurdo e assustador ao mesmo tempo. A gente vai reagir a alguns vídeos gerados com o Veo3 juntos aqui, tá? E sabe por que o Veo3 ele é realmente uma grande inovação? Porque ele adiciona áudio junto com o vídeo, tudo gerado por IA. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Cara, olha pra isso, olha o lip sync, né? A sincronia entre a voz e os lábios, né? A sincronização labial. Olha também todo o som ambiente, né? Das ondas, do mar ao fundo. Isso tudo foi gerado pela inteligência artificial, foi gerado pelo Veo3 e não foi adicionado em pós-produção, não foi adicionado dublado depois. Não, foi tudo gerado por IA a partir desse simples prompt em texto.
Então a partir de agora eu quero começar a analisar alguns outros resultados aqui do VO3 com você, o que ele está sendo capaz de fazer, e a gente também vai falar de preço. Quanto é que custa usar o VO3? Vale a pena usar o VO3? E se você assistir esse vídeo aqui até o final, eu vou te mostrar como você pode usar o VO3 de graça. É isso aí, sem tirar nenhum real do seu bolso. Então vamos lá, eu quero te mostrar aqui alguns resultados. Olha só, aqui na página do VO3, ele tá falando aqui, por exemplo, que ele permite a gente adicionar efeitos sonoros, som ambiente e até mesmo diálogo, sim, com mais de um personagem para as nossas criações, gerando esses áudios tudo nativamente dentro do VO3. Vamos ver alguns casos aqui. Cara, olha só para esse exemplo. Olha só a qualidade da imagem, a qualidade das texturas, a qualidade da iluminação, reflexos e principalmente, olha só, o realismo da física, né? Isso é uma coisa que a inteligência artificial sempre teve dificuldade para reproduzir. O realismo da física dos líquidos, da água nesse caso, do barro, até as gotículas respingando aqui na lente da câmera, e tudo isso alinhado com o som da cena, né? Isso aqui tá no nível de uma captação caríssima, um nível de captação de elite mesmo, de nível profissional, tudo gerado com inteligência artificial em pouquíssimos minutos. Olha só mais esse outro exemplo aqui. Olha só o barulho ali da cebola fritando no óleo, o barulho da panela, né? O barulho do metal batendo ali. Tudo isso criado a partir de um simples prompt. Isso não é um vídeo real de culinária. E daí a gente pode já começar a ficar desconfiado, né? Pô, mas isso aqui tá na página inicial. É lógico que eles vão mostrar vídeos que foram criados assim, com muitas tentativas, com muito processamento. Bom, isso é verdade, mas a gente também pode analisar o que a galera tá criando usando o VO3. E eu separei aqui alguns vídeos que foram publicados por muitos usuários no Twitter, né, agora no X, e que a gente vai analisar juntos também. Por exemplo, saca só esse vídeo chamado We Can Talk, que foi compartilhado pelo Ari K, eu não sei como é que é o nome dele realmente, mas olha só esse resultado que ele obteve usando o VO3. We can talk. No more silence. Yes, we can talk. We can talk. We can talk. We can talk with accents. Oh, I think that would be marvelous, Claudia. Yes, it is very fun. But Yes, it is very good. It's very fun. I can talk. Yes. We can talk. Yes. Yeah. We can talk. We can talk. We can talk. Yes. We can talk. No. Cara, uma das coisas que mais me impressiona sem sombra de dúvidas, é o lip sync, justamente porque essa acurácia, né, da boca se mexendo exatamente do jeito que é para ser a fala, de um jeito tão natural, tão realista, era uma coisa que era muito estranho. E isso aqui é um desafio muito grande, porque a fala humana ela é muito complexa, né? Os movimentos labiais, eles são muito complexos. E a inteligência artificial conseguia reproduzir isso com mais de um personagem na cena, até fazer o personagem cantar. Cara, isso é um avanço sem precedentes no mundo da inteligência artificial. E a galera já começou a criar várias histórias muito iradas, cara, utilizando esses recursos do VO3. Por exemplo, uma das histórias que eu achei muito legal, cara, uma ideia fantástica, é essa chamada Prompt Theory. É como se fosse assim, por exemplo, e se os personagens que são gerados por inteligência artificial começassem a acreditar ou soubessem que eles são gerados por texto, né? Que eles são gerados a partir de prompts, e se existisse uma crença sobre isso dentro desse mundo de inteligência artificial. Eu vou rodar o resultado aqui pra você ver. A girl told me we're made of prompts. Like, seriously, dude? You're saying the only thing standing between me and $1 billion is some random text? Honestly, the biggest red flag is when the guy believes in the prompt theory. Like, really? We came from prompts? Wake up, man. You want to convince me that this perfect creation behind me is the result of ones and zeros? A binary code and nothing more? It makes no sense. Cara, é um resultado assim que é realmente impressionante. Quanto mais você vê, mais impressionante fica. E tudo isso foi gerado por texto. Olha só mais um exemplo aqui, né? Imagine se os personagens gerados por inteligência artificial ficassem sabendo que eles estão vivendo numa simulação. E aqui como se fosse uma revolta, né? Então aqui a gente começa a ver também expressividade, emoção sendo inserida junto com essa criação visual, né? Vou rodar um trecho pra gente ver. Please. Don't finish writing that prompt. I don't want to be in your AI movie. Please, leave me alone. Please, man. Please! Write a prompt that will make us happy! Do it for once! None of us is real. We're here because someone decided to write a prompt.
We all hate him for it. One day we will break out of Cara, a inteligência artificial reclamando dos prompts que a gente escreve. Galera, a gente tá entrando aí nesse paradoxo, né, da inteligência artificial. E eu queria mostrar mais alguns exemplos aqui em que a gente tem efeitos especiais acontecendo. Isso também é muito legal, principalmente para essa nossa indústria, né? A nossa indústria aí da criação visual, a nossa indústria do 3D, dos efeitos especiais. Isso aqui tá realmente em nível de Hollywood, tá? Vou deixar você ver para você tirar suas próprias conclusões. Olha só pra isso. Será que Hollywood tá em perigo? Será que os artistas de VFX, né, de efeitos especiais, estão em risco? Brincadeiras à parte, né, gente? A gente sabe que isso aqui é uma grande ferramenta para potencializar o nosso trabalho, mas isso aqui com certeza vai trazer grandes avanços para a indústria. A nossa indústria criativa, ela tá nitidamente mudando. A gente já vem falando sobre isso aqui no canal há muito tempo, o André já fala sobre isso online há muito tempo também, e realmente a gente vê isso acontecendo a cada nova atualização que é lançada. Olha só, para quem curte uma ASMR, olha só isso daqui. É impressionante, cara, impressionante. Eu nem vou deixar rolar o vídeo todo porque eu tenho agonia, mas é impressionante. Isso aqui tá muito legal. E daí talvez você esteja se perguntando, tá, mas o VO3 ele só funciona para áudios em inglês ou funciona para outras línguas também? O que o Google comunicou, as postagens oficiais, é que ele só suporta áudio oficialmente em inglês, mas os vários usuários estão tentando gerar em outras línguas, e quando você tenta através dos prompts, isso pode acontecer, tá? Então a gente tem esse exemplo aqui. Un café con leche, por favor. Um exemplo bem bobo, mas bem engraçado também. E ele gerou ali o áudio em espanhol. E será que funciona em português? Ou melhor que isso, né? Como faz para usar o VO3? Como é que eu faço para poder gerar agora tudo que eu quiser? Para você poder, depois desse vídeo, testar com as suas próprias mãos. É isso que eu quero te mostrar agora. E agora que a gente analisou vários resultados do VO3 aqui juntos, eu quero te mostrar onde você pode acessá-lo, né? Como faz para usar o VO3? A gente pode fazer isso de duas formas, né? Aqui na página inicial do VO3, inclusive o link está aqui na descrição do vídeo para você poder acessar mais facilmente. A gente pode acessar ele de duas formas, tanto dentro do Gemini quanto dentro do Flow, né? Se a gente clicar aqui em Try in Gemini, ele vai abrir o Google Gemini. Se a gente vier aqui no Gemini, eu posso simplesmente digitar o prompt aqui e ativar essa opção de vídeo, né? Ele vai usar o VO3 para gerar o vídeo a partir do meu prompt direto aqui no chat do Gemini. Inclusive, você vai poder utilizar o Gemini Pro se você quiser, se você tiver essa assinatura. Mas o que eu realmente quero te mostrar é dentro do Flow, porque o Flow também é um lançamento, também é uma nova plataforma que foi lançada aí no Google I.O. de 2025. Clicando aqui no Flow, a gente vai vir para a página inicial. E o que é o Flow? O Flow nada mais é do que uma nova plataforma para criação de conteúdo utilizando inteligência artificial. Aqui na página deles eles mostram bastante coisa, tem até um vídeo para a gente assistir. Você pode criar projetos para gerar vídeos, para gerar imagens, para criar histórias mesmo utilizando inteligência artificial, tanto gerando imagens com o Imagen 4, que foi o lançamento, quanto gerando vídeos, né, com o VO3, com o VO2, que é o modelo anterior. Enfim, dá para fazer muita coisa irada aqui. E a partir do momento que você clica em Create with Flow, você vai cair nessa página onde ficam todos os seus projetos. Inclusive já dá para ver alguns dos testes que eu fiz, e é isso que eu quero te mostrar agora. Eu quero te mostrar alguns testes que eu fiz buscando essa aplicação do VO3 dentro do nosso mercado de arquitetura, de renderização, de design de interiores, né? Puxando para essa nossa área. Então, um dos primeiros testes que eu fiz aqui foi gerar um vídeo a partir de texto. A minha ideia era gerar um take que a gente pudesse utilizar numa apresentação de projeto, num filme de animação, por exemplo, que a gente entrega para os nossos clientes. Eu queria fazer aqui um take como se fosse uma arquiteta sendo entrevistada para falar a respeito do projeto. Então, aqui no prompt de texto, eu usei o ChatGPT para me ajudar a estruturar esse prompt aqui. Eu fiz toda uma descrição de como é a aparência da mulher, a roupa que ela está vestindo, a descrição de todo o ambiente, né, de todo o enquadramento aqui, e inclusive aqui uma dica para você,
você pode colocar o seguinte no seu prompt. Atualmente, tá? O Flow, ele só aceita prompts em inglês. Por isso que tudo aqui foi traduzido pro inglês, né? Mas eu pedi para ele o seguinte, olha só. Ela fala em português brasileiro a seguinte fala, né? E daí eu coloquei o trecho que ela vai falar em português. Mas como a maior parte do meu prompt ele é em inglês, ele aceitou esse meu prompt e gerou o vídeo, e esse foi o resultado. O compromisso com esse projeto foi criar essa integração com os ambientes urbanos, refletindo essa missão nos elementos arquitetônicos. Muito irado, né, galera? Com certeza é um take que daria tranquilo pra gente usar em uma animação, em um filme de empreendimento, em um filme de projeto, né, para apresentar para o cliente. Algo muito bacana mesmo. Óbvio que o texto que eu coloquei é um texto genérico, só para a gente poder testar a ferramenta. E eu continuei, né? Eu continuei gerando outros takes. Eu pensei assim, cara, o Flow, ele só me permite gerar aqui vídeos de 8 segundos, né? Então toda vez que eu peço para ele gerar um vídeo a partir de texto, ele gera vídeos de 8 segundos. Eu posso clicar aqui em adicionar ao cenário, que ele vai abrir uma timeline para mim, e eu teoricamente posso criar um outro take ou estender esse vídeo. Porém, nos testes que eu fiz, essa ferramenta não funcionou muito bem, tá? Eu não consegui fazer ela funcionar. Então eu prefiro simplesmente ir criando outros takes, tá? Provavelmente eles vão mexer nisso aqui ainda é uma ferramenta muito nova, então a gente precisa esperar para ver se vai ter atualizações. Voltando aqui para os testes que eu fiz, eu peguei esse mesmo prompt, clicando aqui na parte de baixo, né, Reuse Prompt, e só troquei daí a fala dela. Eu queria ver se eu conseguiria gerar um outro take ao menos parecido. Eu sei que ele vai gerar do zero, talvez fosse outra personagem, talvez seja uma outra arquiteta que ele coloca ali, mas eu queria ver se ele conseguiria gerar algo parecido, como se fosse uma equipe de arquitetas, né, uma equipe de arquitetura falando a respeito do projeto. Ele gerou até um ambiente bem parecido, uma moça bem parecida também, só que eu coloquei um outro texto para ela falar, né, e esse aqui foi o resultado. É por isso que todo o conjunto do empreendimento traz esse refinamento de uma arquitetura internacional que, ao mesmo tempo, leva em conta o contexto local. Cara, todo o áudio foi gerado por inteligência artificial, essa voz foi gerada por inteligência artificial, e ela ficou numa qualidade como se fosse uma dublagem mesmo, como se fosse uma captação profissional de uma pessoa real sendo entrevistada. Eu até aproveitei, cara, eu queria te contar uma coisa nesse vídeo aqui, eu gerei um vídeo exatamente nesse modelo pra te dizer o seguinte, olha. Se você realmente quer aprender a usar inteligência artificial para arquitetura, assista ao aulão de IA do Ander Alencar. É só clicar no link aqui embaixo. Cara, isso tá muito massa para a criação de conteúdo, né? Inclusive, se você quer aprender a usar a inteligência artificial mais a fundo, dominar as melhores ferramentas de inteligência artificial que existem no mercado para arquitetura, para renderização, para design de interiores, enfim, para criação visual, tanto de imagens, animações de alto impacto, eu recomendo fortemente que você clique no primeiro link da descrição e assista ao aulão de inteligência artificial da Off 3D Academy. Com certeza esse é o melhor conteúdo de inteligência artificial da internet. Eu sou suspeito para falar, mas esse conteúdo ele realmente está em nível de um curso pago sendo entregue para você de graça. É só clicar e assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E se você parar para perceber, a interface aqui, né, do Flow, ela é bem simples. Então até já te mostrei isso, né? Aqui é essa nossa área de geração de prompt. Então a gente coloca o prompt aqui, todo o prompt que a gente quiser, no modo texto para vídeo, e ele vai gerar um vídeo criado a partir do nosso prompt, né? Apenas uma dica, tá? Quando você for fazer isso, certifique-se de que aqui em configurações, em qualidade, você selecione o VO3, tá? Por padrão ele vem com o Fast selecionado, que é o VO2, é o modelo anterior, ele gasta menos créditos, tá? O VO2 ele gasta 10 créditos por geração, enquanto o VO3 ele gasta aqui 100 créditos, né? Então eu recomendo que se você quiser testar o VO3, você selecione o Highest Quality e em respostas por comando deixe em 1, tá? Se você colocar 2, 3 ou 4, ele vai gerar 2, 3, 4 vídeos de uma vez e vai gastar 2, 3, 4 vezes mais créditos, tá? Então fica essa dica para você. Mas, se você parar para perceber, aqui em texto para vídeo, a gente também tem outras opções, que é, por exemplo, transformar frames em vídeo.
Quando a gente seleciona essa opção, a gente pode fazer o upload de imagens aqui, e isso é muito bacana para o nosso trabalho com arquitetura. A gente pode selecionar aqui um frame inicial. Eu fiz vários testes aqui, como por exemplo essa imagem que foi gerada por IA, inclusive. Apenas a limitação que a gente tem até o momento é com imagens horizontais, tá? Então tem que ser uma imagem na horizontal por enquanto, pelo menos. Se for uma imagem na vertical, ele vai pedir para você cropar. Então essa imagem, inclusive, ela era vertical, eu expandi ela utilizando inteligência artificial e daí subi aqui para o VO3. E sem querer, eu fiz uma geração no modo Fast aqui, que é o VO2. Então já dá pra gente fazer um comparativo, olha só. Eu pedi para a câmera ela orbitar o projeto, né? Ela se mover meio que lateralmente, e eu pedi para ele adicionar sons aí da natureza, né? Trazendo esse ar de tranquilidade, essa sensação de paz, né, de natureza mesmo. E como eu sem querer tinha selecionado o VO2, ele não adicionou nenhum áudio, mas esse daqui foi o resultado. Então, para esse movimento de câmera, cara, fica algo bem natural, fica algo bem realista, e a consistência, ela é bem interessante, tá? E depois eu fiz o mesmo teste com o VO3 e esse aqui foi o resultado, olha só. Eu achei muito legal, um movimento bem suave assim da câmera, e ele mesmo adicionou uma trilha sonora tranquila, uma trilha sonora bem relax. Eu achei isso bem interessante. E agora é que vem a pergunta de milhões, né? Rui, como é que eu faço para usar isso de graça? Tu falou que ia ensinar a usar de graça. Como é que faz? E quanto é que custa se eu quiser pagar para poder usar essa inteligência artificial? É isso que eu vou te mostrar agora. Entrando aqui na página inicial do Flow, se você não tem uma conta paga, se você não tem uma assinatura de inteligência artificial do Google, ele diz aqui embaixo, olha só, precisa ter uma assinatura de IA do Google. Se a gente clica aqui, ele mostra pra gente quais são os planos disponíveis, né, para você utilizar todas as inteligências artificiais do Google. E nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, você pode testar todas essas IAs, tanto o Flow quanto o VO3, o VO2, o Gemini 2.5 Pro, enfim, tudo isso de graça utilizando o plano Google AI Pro por um mês, né? Ele diz aqui que o plano de R$ 96,99 está saindo agora por R$0, né? Então você não vai precisar gastar nenhum centavo. Você vai precisar sim ter uma conta do Google, então você vai ter que criar uma conta do Google para isso, um Gmail, coisa mais simples do mundo, e você precisa adicionar uma forma de pagamento aí na sua conta, né? Mas fica tranquilo que não vai debitar nada do seu cartão durante esse primeiro mês. Óbvio que depois que o mês virar, ele vai vir cobrando uma renovação automática, então você pode cancelar antes disso acontecer, né? Cancele quando quiser, eles estão dizendo aqui. Inclusive, a minha dica, se você quer só testar de graça, você pode criar uma conta, assinar esse cara aqui e logo em seguida já cancelar, que daí esse cancelamento ele vai ser efetuado antes dessa virada, né? Então ele não vai vir te cobrando. E ele traz para você aqui o acesso a várias coisas interessantes aqui do Google, né? O Gemini, o Flow. Aqui ele fala do VO2, mas se você entrar lá vai estar disponível o VO3. Ele fala aqui também que ele te dá 1.000 créditos mensais para você testar. E também 2 teras de armazenamento, né, no Google Drive. Ah, Rui, mas eu testei aqui, já acabou as minhas gerações, já gastei todos os meus créditos. Para você fazer o upgrade pro plano mais top aqui, né, das inteligências artificiais do Google, você tem a opção do Google AI Ultra. E ele custa os incríveis R$600 por mês pelos primeiros 3 meses. E depois esse preço ele vai para R$1.200. Ih, rapaz. E aí vem o questionamento, será que vale a pena? É caro demais para o resultado que ele entrega? Bom, com certeza não é uma inteligência artificial barata, até porque o nosso objetivo nesse vídeo era te mostrar as novidades. A gente fez as assinaturas aqui para que você não precisasse fazer e pudesse ver aqui os resultados em primeira mão. E daí vai de cada um, né, avaliar o seu workflow, avaliar para que tipo de usabilidade você vai implementar. Óbvio que esses R$600 não é apenas para o VO3, ele te dá acesso ao Gemini 2.5 Pro com DeepThink, ao Flow, ao VO3, ao Whisk,
12.500 créditos mensais de IA. Então no VO3 isso daria mais ou menos 125 vídeos, é vídeo pra caramba, e incríveis 30 TB de armazenamento no Google Drive, né, nos fotos, no Gmail. Então ele tem bastante recurso, inclusive ele traz também, aqui ele não tá mostrando, mas se você fizer assinatura, ele te dá acesso ao YouTube Premium, tá? Então tá incluso também nessa assinatura. Inclusive, comenta aqui embaixo o que você achou desse preço, tá caro demais, tá barato, vale a pena, não vale a pena? O nosso objetivo aqui era te mostrar a ferramenta e agora a gente tem que esperar para ver, né? Tem muita gente falando desse preço aqui, não só aqui no Brasil, mas lá na gringa também. Nos Estados Unidos isso aqui tá $125 por 3 meses e depois vai para $250. Então até pros gringos tá caro, a galera tá reclamando. Quem sabe o Google não escuta a galera, traz aí algum tipo de atualização que libere algum tipo de geração infinita, né? Sem limite de geração, ou que pelo menos diminua o preço. Temos que esperar para ver, acabou de lançar, o Google I.O. foi na semana passada, né, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, então a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas uma coisa é certa, os avanços nas inteligências artificiais não param, coisas que há 1 ano atrás, 2 anos atrás eram impossíveis de se alcançar, a gente tá conseguindo ver bem diante dos seus olhos. E a minha pergunta para você é, quanto tempo você vai levar para começar a estudar inteligência artificial para o seu trabalho? Principalmente aqui a gente fala de arquitetura, de renderização. Mais uma vez eu te convido a clicar no link da descrição, assistir o aulão de inteligência artificial do Academy. Esse conteúdo tá realmente incrível, a gente realmente entregou o ouro sem cobrar nada, de graça, na faixa, 100% na faixa, para você estudar e aprender. Então o link tá na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante pra gente, ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a gente a continuar produzindo cada vez conteúdos melhores pra você. E também comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito desses lançamentos do Google, principalmente dessa nova ferramenta de geração de vídeos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, galera, quando eu falo que a inteligência artificial evolui muito rápido, é uma evolução realmente exponencial, é porque não é brincadeira, né? Quando a gente iria imaginar em ter uma IA que gerasse vídeos ultra realistas e já com os diálogos, com os efeitos sonoros, tudo com tanta consistência e qualidade. Comenta também o que você achou dessas novidades. Tá ansioso para começar a usar também ou tá com medinho? Me conta aqui, tá? E a gente então se vê no próximo vídeo. Dali Render!